Propósito da profecia. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículos 151 a 152. Así como enviamos entre vos un mensajeiro de vos mesmos, recitando vos os nosos versículos, purificando vos, ensinando vos o libro e a sabedoria, e ensinando vos o que não sabíais. Lembrai vos de min, eu lembrarei de vos. E sede gratos a min e não me negueis. Alá, o Exaltado, lembra aos não-muçulmanos de Meca o fato importante de que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, passou 40 anos entre eles antes do anúncio da profecia e, portanto, não era um estranho para eles. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 151. Assim como enviamos entre vos um mensageiro de vós mesmos. O fato de se referirem a ele como o confiável e honesto dentro de sua sociedade e sempre elogiarem seu caráter incomparável foi razão suficiente para que aceitassem sua mensagem. De fato, durante sua infância, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, sempre esteve sob a proteção de Alá, o Exaltado. Alá, o Exaltado, o salvou dos males que eram comuns durante a era da ignorância, o tempo antes do Islã. Quando o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, atingiu a maturidade, ele era a melhor pessoa entre seu povo, o melhor deles em caráter e reputação, o melhor dos vizinhos, o mais prudente, o mais honesto na fala e o mais confiável. Ele foi completamente removido de todas as características malignas. Por causa disso, ele se tornou conhecido entre o povo de Meca como o confiável e o verdadeiro. Isso foi discutido em Imam Ibn Kathir, The Life of the Prophet, volume 1, página 180. Capítulo 10 Yunus, versículo 16. Pois eu permaneci entre voces uma vida inteira antes disso. Então voces não vão raciocinar. No entanto, muitos dos não-muçulmanos de Meca rejeitaram a veracidade do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que eles claramente reconheceram, por medo de perder sua posição social dentro de sua sociedade e por medo de serem impedidos de usar mal as bênçãos que lhes foram concedidas. Capítulo 43 Az-Zukhruf, versículo 78. Nós certamente truxemos a verdade para voces, mas a maioria de voces era avesa à verdade. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 151. Assim como enviamos entre vós um mensageiro de vós mesmos. Isso também pode estar se referindo ao fato de que o povo do livro reconheceu o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e o Alcorão Sagrado, pois ambos foram discutidos em suas escrituras divinas. Capítulo 6 Al-En, versículo 20. Aqueles a quem concedemos o libro o reconhecem o Alcorão Sagrado, ao reconhecerem seus próprios filhos. E capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 146. Aqueles a quem concedemos o libro o conhecem, ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele como conhecem seus próprios filhos. Isso deveria ter sido razão suficiente para que aceitassem o islamismo, mas muitos deles o rejeitaram por medo de perder sua posição social na sociedade e por medo de serem impedidos de fazer mau uso das bênçãos que lhes foram concedidas por Alá, o Exaltado. Alá, o Exaltado, então indica o propósito por trás do envio de um santo profeta, que a paz esteja com eles. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 151. Assim como enviamos entre vós um mensageiro, vindo de vós mesmos para vos recitar os nossos versículos e vos purificar. O processo de purificar a intenção de alguém, para que haja somente para agradar a Alá, o Exaltado, purificar a fala de alguém, para que fale somente o que é bom ou permaneça em silêncio, e purificar as ações de alguém, para que use as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, só é possível quando alguém aprende e age de acordo com os ensinamentos islâmicos. Simplesmente ouvir a recitação do Alcorão Sagrado em uma língua que não se entende, não levará a essa purificação. Somente quando alguém purifica sua mente e corpo dessa forma, alcançará paz de mente e corpo em ambos os mundos.
Capítulo 16 Anal, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 151. Recitando-te os nossos versículos, purificando-te e ensinando-te o livro. O livro pode estar se referindo à lei e ao código de conduta que cada membro da sociedade precisa seguir para fazer com que a paz de espírito e a justiça se espalhem por toda a sociedade. O problema com as leis e códigos de conduta feitos pelo homem é que eles sempre serão tendenciosos, favorecendo um grupo de pessoas em detrimento de outro. Por exemplo, os ricos são favorecidos em detrimento dos membros pobres da sociedade. Um aspecto da implementação correta do Código Divino de Conduta é chamado de sabedoria, no versículo 151. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 151. Recitando-te nossos versículos e purificando-te e ensinando-te o livro e a sabedoria. A sabedoria ensina uma pessoa a usar o conhecimento que possui corretamente para que ela se beneficie e aos outros em ambos os mundos. A sabedoria é vital, pois qualquer conhecimento ou código de conduta pode ser manipulado para propósitos malignos. Por exemplo, a ciência pode ser usada corretamente para beneficiar os outros, como produzir medicamentos, ou pode ser mal utilizada para prejudicar as pessoas, como produzir armas. Essa sabedoria pode tomar a forma de boas morais e características, como generosidade, paciência e gratidão, para que a pessoa seja instada por eles a aplicar o código de conduta que lhe foi concedido corretamente em suas vidas. Além disso, como indicado pelo versículo 151, como o conhecimento das pessoas é extremamente limitado quando se trata do estado mental e físico dos humanos, bem como de lidar com questões dentro da sociedade, o único que pode fornecer um código de conduta completo, que é perfeitamente projetado para a natureza dos humanos, e corrige todos os tipos de questões dentro da sociedade para alcançar os melhores resultados, é aquele que conhece todas as coisas, ou seja, Alá, o Exaltado. Basta virar as páginas da história para observar como a justiça e a paz se espalharam dentro das sociedades que implementaram corretamente o código de conduta concedido a elas, por Alá, o Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 151. E ensinando vos o que não sabíais. Quando alguém adota a atitude correta discutida, que pode ser resumida para envolver sua intenção, fala e ações, para que eles usem as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Então eles teriam cumprido as condições de lembrar de Alá, o Exaltado, e mostrar gratidão a ele, de uma forma que leva à paz de espírito e ao sucesso em ambos os mundos. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 152. Então lembre-se de mim, eu me lembrarei de você. E seja grato a mim. E capítulo 13 Ar-Had, versículo 28. Sem dúvida, é pela lembrança de Alá que os corações encontram paz. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Se fores grato, certamente te aumentarei em meu favor. Enquanto isso, aquele que falha em lembrar e mostrar gratidão a Alá, o Exaltado, dessa forma, descobrirá que as próprias coisas mundanas que possui se tornarão uma fonte de estresse e problemas para ele em ambos os mundos, mesmo que experimente momentos de diversão e entretenimento. Capítulo 9 em Taubá, versículo 82. Então que eles riam pouco e, depois chorem muito como recompensa pelo que costumavam ganhar. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolleremos, isto é, o resucitaremos, cego no dia da resurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá,
Assim chegará a ti os nossos sinais, e tu os esqueceste, isto e os desconsideraste, e assim serás esquecido neste dia. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 152. Então lembre-se de mim, eu me lembrarei de você. E seja grato a mim e não me negue. É importante notar que a crença foi pareada com a gratidão e a descrença foi pareada com a ingratidão. Isso ocorre frequentemente nos ensinamentos islâmicos. Isso indica a importância de entender que uma pessoa não pode ser um verdadeiro crente até que adote a gratidão a Alá, o Exaltado. Ou seja, a gratidão é o primeiro passo para a crença real em Alá, o Exaltado. Isso destaca ainda mais a importância de apoiar a declaração verbal de crença com ações, pois a gratidão não pode ser demonstrada sem ações, o que significaria que a crença não pode ser obtida sem boas ações. Para resumir, a gratidão na intenção de alguém envolve apenas agir para agradar a Alá, o Exaltado. A gratidão na fala de alguém envolve falar o que é bom ou permanecer em silêncio. E a gratidão nas ações de alguém envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 152. E sejam gratos a mim e não me neguem. Além disso, é importante notar que mostrar gratidão às pessoas é parte de mostrar gratidão a Alá, o Exaltado, pois Alá, o Exaltado, frequentemente usa pessoas para entregar certas bênçãos a outras pessoas, como os pais. Portanto, deve-se mostrar gratidão às pessoas retribuindo-lhes o favor, mesmo que seja apenas com uma súplica de bem-estar em seu nome, como o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1954, que aquele que não mostra gratidão às pessoas não pode mostrar gratidão a Alá, o Exaltado. Para concluir, assim como um paciente sábio aceita e age de acordo com o conselho de seu médico, sabendo que é o melhor para seu bem-estar mental e físico, apesar de lhe serem prescritos medicamentos amargos e uma dieta rigorosa, um muçulmano deve se esforçar para se lembrar de Alá, o Exaltado, e mostrar gratidão a ele para que obtenha um estado mental e físico saudável em ambos os mundos, mesmo que esse comportamento possa às vezes contradizer seus desejos mundanos. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.